Estamos lá, pontualmente 20 horas e 10 minutos. Então vamos iniciar os trabalhos de hoje, né? Agradecendo primeiramente a presença de todos aqui, né? Todos vocês que estão fisicamente nessa casa, presença dos nossos amigos da internet que nos veem virtualmente, nos acompanham também nas palestras e nas perguntas. E a gente pede que realmente enviem perguntas, tá? A gente não tem recebido muitas perguntas da internet ultimamente, mas a gente gosta muito da participação do pessoal que está em casa, ok? Então, antes de a gente iniciar o trabalho de hoje, e como sempre, né, a gente passa os recadinhos da casa, né? O primeiro recado é relativo às palestras e aos trabalhos que são feitos na casa, ok? Então, nós temos todos os dias, invariavelmente, né, apenas em horários diferentes, a gente tem palestras aqui na casa. E também, em geral, antes das palestras, a gente tem o atendimento fraterno, né, que é feito pelos nossos irmãos aqui no fundo da casa, para que as pessoas venham, conversem, e assim nós possamos entender melhor, né, as necessidades de cada um. Todas as palestras e os horários da casa estão afixados no quadro ali na frente, né, para não ficar falando muito tempo aqui, e a gente não tomar muito tempo disso. Isso também estão no site, que é o www.casadocaminho.com.br. Então, no site você encontra todos os tipos de trabalho e as palestras e horários de todas, tá? Ressalto especialmente na sexta-feira, né, que a gente tem palestra com trabalho diferenciado para dependentes químicos, tabagismo. E esse trabalho não necessariamente precisa da presença da pessoa afetada com esse problema. Pode ser feito através de amigos, familiares, né, alguém que queira ajudar nesse trabalho. Ok? E o atendimento fraterno, como eu disse, é meia hora antes de todas as palestras. Okay? Nós temos alguns trabalhos sociais na casa, né? Um deles, que é um trabalho muito bom, muito grande, é atendimento de 70 famílias, no qual são distribuídos cestas básicas mensalmente, né? Essas famílias são cadastradas e acompanhadas, e as cestas básicas são distribuídas mensalmente. Então, todo mês a gente pede a colaboração de quem puder, né, que é muito bem-vinda, em termos de nos trazer, né, alguns alimentos não perecíveis. Por exemplo, a relação de dezembro, a gente está precisando de leite em pó, óleo, arroz, macarrão, biscoito, farinhas em geral, né, trigo, mandioca, milho, feijão e sal. Tá? Então, com isso, compõe-se as 70 cestas básicas para distribuição. Aqui está, no começo assim, do mês está precisando de tudo. Então é isso daí. Então a gente agradece muito. E não só trazer também, né? Quem quiser ajudar no trabalho de montagem da cesta de distribuição. Então tem a agenda correta aí de um sábado do mês, pela manhã. Ok? Então é basicamente isso, ok? De recado, para a gente não se alongar muito. Bom, eu convido todos nesse momento para que a gente comece a entrar no clima do trabalho de hoje, fechando nossos olhos, né? Começando a sentir o nosso ser interior, a nossa respiração mais profunda e preparando com isso a nossa conexão com o mundo espiritual. Que possamos nesse momento, dentro desta casa, na formação desta corrente maravilhosa, deixar para fora desta casa todos os nossos problemas do dia a dia, os problemas do cotidiano, as nossas desavenças, e que possamos assim estar pleno na nossa alma, espírito que somos encarnados, e possamos através desta corrente conectar a corrente desta casa, pela qual agradecemos muito a presença dos nossos mentores, dos espíritos de luz que acompanham esses trabalhos. E pedimos, meu Pai, que sejamos agraciados de forma que essa corrente se conecte também à corrente maior do nosso Mestre Jesus. Uma corrente de muita luz, muito aprendizado, muita evolução. E essa corrente maravilhosa, prateada, desça nesse momento por esta casa, protegendo e iluminando os trabalhos de hoje. Que assim seja. Obrigado. Então hoje nós vamos ter a palestra do nosso irmão Akil, que eu sabia que eu esqueci o título quando você me falou, mas pode...
Não desanime, do Momento Espírita, isso mesmo, tá? Então, obrigado. Minhas amigas, meus amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Aos nossos amigos internautas também a nossa saudação fraterna. Na verdade, pessoal, hoje quem devia estar aqui era a Leda, a nossa amiga Leda, que vocês conhecem. E eu estou duplamente feliz hoje. Porque a Leda não veio por um motivo muito gratificante, ela foi vovó agora, então está cuidando do netinho. Então a gente fica feliz pela Leda nesse momento. E a outra, que eu vim aqui substituí-la, eu posso encontrar com vocês e revê-los, gente que eu conheço, gente que eu não conheço, estou vendo pela primeira vez. De qualquer forma, eu fico muito feliz de estar aqui para a gente conversar, para a gente estudar um pouquinho mais sobre essa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita. E o tema de hoje, pessoal, é um tema que vem muito a calhar, né? Em função do que nós estamos vivendo hoje no mundo, do que nós estamos vivendo aqui no nosso país, na atualidade, ele está muito bem enquadrado. E é, como o Ayrton falou, não desanime. Isso foi tirado de um texto do Momento Espírita. E, para vocês terem ideia, o autor, na primeira frase que ele escreve nesse texto, quando eu fui lê-lo, ele fala assim, olha, sem sombra de dúvidas, enfrentamos dias desafiadores. E é verdade, não é? Nós estamos hoje com uma avalanche de negativismo, né, de um ambiente pesado, de notícias não muito boas. Isso gera uma atmosfera extremamente negativa, né? A psicosfera, que a gente chama de ambiente espiritual, está um pouco carregadinha. E a gente vai conversar um pouquinho como é que a gente pode passar com tudo isso de uma forma positiva, por incrível que pareça. Então, por que dias desafiadores? Aí a gente já pode falar muito pouco, porque todos nós vivemos essas dificuldades, né? Falando em dificuldade, eu não gosto muito da palavra dificuldade, né? Tem dificuldade, tem problema, tem entrave, empecilho, obstáculo, são palavras meio pesadas, né? E assim como outros expositores, eu gosto da palavra desafio, que é uma palavra que nos leva para frente, nos faz pensar e nos faz agir positivamente. Bom, então, nós vivemos esses momentos desafiadores por doenças físicas, doenças mentais, doenças espirituais também, né? Isso nós temos, todos nós vivemos, ou nós, ou algum parente ou conhecido. Relacionamentos difíceis. Quem é que não tem relacionamentos difíceis na família ou nas amizades? Momentos de ingratidões, também nós passamos por isso. Dificuldades, ou melhor, desafios no lado profissional, com chefe, colega, trabalho. Carência ou falta de bens materiais. Dependências químicas, emocionais, materiais. Estresse do dia a dia, né? Trânsito, tempo curto, está sempre faltando tempo para a gente fazer as coisas, cobranças, enfim, obrigações, uma série de coisas do estresse do dia a dia. E até dúvidas existenciais, né? Que a gente procura responder, da onde a gente vem, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. E eu podia continuar com essa lista aqui, um monte, né? Todos nós temos essa vivência. E não tem um aqui que não tenha vivido algum tipo de desafio. Então, essa conclusão, ela nos ajuda a enfrentar esses desafios. Primeira coisa, os desafios estão aí. Quer a gente queira, não queira, quer a gente feche os olhos, não abra os olhos, eles estão aí, fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, já que fazem parte, vamos encará-los, vamos suplantá-los de uma forma natural, de uma forma harmônica, inclusive transformando esses desafios em pontos positivos na nossa vida. E isso é possível. E a gente vai ver na frente por quê. E
sobre os desafios, sobre não desanimar, o Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que fala sobre pedir e obtereis, e no item 8, eficácia da prece. Lá o Kardec, não sei se todos aqui lembram disso, Kardec conta que existia um viajante que ele estava andando no deserto. E chegou um certo momento, ele se perdeu. Ele estava indo de uma cidade para outra e se perdeu. E ele tinha um pouco de água. Então ele foi consumindo essa água e caminhando. Mas isso acontece muito no deserto, começou a andar em círculos. E a água acabou, ele naquele sol escaldante, caminhando. Chegou uma hora, lhe faltaram as forças, ele desfaleceu e caiu. E ao cair, com o rosto na areia, aquela areia quente, só aí ele se lembrou de pedir alguma coisa a Deus, de fazer uma prece a Deus, na hora que ele caiu. Falou: Pai, por favor, me ajude. Eu preciso muito de água. Talvez esperando um milagre, esse viajante esperava que descesse um anjo do céu e lhe trouxesse uma bandeja com um copo d'água. Logicamente que isso não aconteceu, né, pessoal? Mas ele pediu e continuou orando. Nesse instante, a espiritualidade, através do seu espírito protetor, lhe intui: viajante, não desanime, levanta-te, tenha força, tenha fé, tenha coragem, e nós vamos te indicar o caminho. Siga nesse caminho que é a sua salvação. Aí ele, com muito esforço, recebendo esse ânimo, essa intuição, levanta-se e começa a caminhar. E vai na direção que um amigo espiritual indicou. Ele caminha, e ao longe ele começa a ver uma silhueta. Ele acha que são algumas árvores, algumas palmeiras, ele acha até que é uma miragem, mas caminha naquela direção firme, apesar de fraco, com ânimo, não deixando que o desânimo lhe alterasse o rumo, porque ele podia pensar: é uma miragem, eu não vou ficar parado. Não, ele continuou firme. E chegando lá, realmente era um oásis, onde tinha água, existia alimento, existiam outras caravanas que ele passavam. Ele foi ajudado, foi socorrido e continuou a sua viagem com segurança. E Kardec fala, então, esse viajante, se ele for um homem de fé, ele vai falar assim: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspirastes, pela força, pelo ânimo, pela coragem que me destes. Isso se for uma pessoa de fé, né? E se não for, se for uma pessoa materialista, se for uma pessoa orgulhosa, vai falar: nossa, como eu fui brilhante, que ideia que eu tive, como eu consegui ir naquela direção, como eu sou forte, como eu consegui fazer. Vejam a diferença. E no nosso dia a dia, isso acontece conosco também, por uma série de coisas. Nós também muitas vezes nos comportamos como esse viajante. Muitas vezes nos esquecemos de pedir ao Pai ajuda, de ter essa humildade, de lembrar dele, de fazer uma prece sincera, um pedido sincero, né? Esquecemos de fazer isso. Muitas vezes nós pedimos ao Pai milagre, ou então pedimos aquilo que nós mais desejamos, esquecendo que o que Ele nos dá não é nem o nosso merecimento, mas é aquilo que nós realmente necessitamos. E muitas vezes nós ficamos desanimados, ficamos revoltados, até algumas vezes, já aconteceu comigo, com a justiça divina. Sem querer, a gente questiona a justiça divina. Até questionamos algumas vezes do bem estar sendo suplantado pelo mal. Isso acontece ou não acontece, pessoal? Acontece muito com a gente. E é normal que aconteça, não é, pessoal? Como os outros expositores falaram tanto aqui, nós estamos num planeta de expiações e prova. Nós estamos aprendendo. E para aprender, a gente tem que errar. Na verdade, se não errar, não vamos aprender nunca. E se não experimentamos, também não vamos aprender. Então é normal que isso aconteça. O autor também fala que nós estamos vivendo um momento de muita controvérsia.
de um lado, o século XX foi de um avanço tecnológico fantástico. Muita coisa a humanidade evoluiu e cresceu. Por outro lado, a evolução moral, ética, está mais ou menos, né? O pessoal não está acompanhando na mesma velocidade, né? Então, quem é da minha época, se isso é bom ou não, vamos fazer uma pequena análise. Na minha época, meu pai tinha um pequeno armazém lá em Guarulhos, a gente vendia refrigerante, leite, cerveja, vinho, tudo quanto é bebida, em recipientes de vidro reciclável. Hoje é em copinho plástico ou PET, né? Eu ia para a escola, escrevia com aquelas canetas Parker, tinteiro, não sei se alguém chegou a usar isso, né? Que a gente enchia de tinta, usava aquele famoso mata-borrão, porque a gente escrevia, passava a mão, borrava tudo. Tem gente que acho que nunca ouviu falar isso, né? Com certeza. Depois pergunta para a gente, assim, quem já conhece, a gente explica melhor. Tinha um famoso mata-borrão que a gente secava para poder escrever. Hoje nós usamos ponta porosa, bique. Hoje nós caminhamos muito pouco, e naquela época tinha pouco transporte público, escada rolante era atração turística, quando a gente encontrava uma, e elevadores também. Hoje não, é a coisa mais comum que existe, né? Cartas, a gente escrevia muita carta, cartas bonitas, existem até clubes de intercâmbio de cartas que a gente fazia, hoje que nós fazemos no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, se fazia com cartas escritas, manuscritas, muito bonitas. E naquela época ainda se usava, quando era uma carta de amor, dar um perfuminho gostoso quando a carta era enviada. Inclusive os selos, a gente colecionava esses selos, eu cheguei a colecionar também. Hoje é tudo eletrônico, muito mais rápido, e-mail, torpedo, e vai embora, um message, né? As conversas eram todas pessoais. A gente não tinha smartphone. Era tudo... Tínhamos que procurar a pessoa para falar. E isso, a gente podia enumerar aqui uma série de comparativas. Isso, pessoal, isso é bom ou é ruim? Foi bom ou foi ruim tudo isso? É para a gente pensar. Tecnologicamente, pessoal, foi ótimo. Ótimo. A humanidade cresceu e com isso nós temos mais recursos, nós temos mais alimentos, temos mais recursos, habitação, nós temos mais meios de conforto para mais pessoas, apesar que hoje ainda grande parte da população ainda passa fome, mas muito mais gente foi atendida. Mesmo aqui a gente tem a noção aqui no Brasil. Mas essa tecnologia, ela é ótima nesse aspecto de evolução, de recurso. O problema não é essa evolução. O problema é como nós estamos usando essa evolução. É isso que eu queria que todo mundo pensasse. Levasse principalmente essa semente daqui hoje, quando saísse daqui, e pensasse nisso. A forma como nós estamos usando todos esses recursos. Vamos dar dois exemplos, um individual e um coletivo. Individual, smartphone. Fantástico. Hoje a gente acha um endereço, né? Acha o caminho mais rápido no trânsito, usa o Waze, pode acessar o banco, pagar, pode comprar, pesquisar uma compra, buscar a pé, bonde faro, né? Pode mandar e-mail, consultar a sua caixa, ter círculos de amizade, enfim, um monte de coisas. Isso é fantástico. Agora, você vê uma família sentada no almoço de domingo, no almoço familiar, e 4, 5, 6 pessoas digitando, ouvindo ali, em vez de estar conversando entre si. Você vai no restaurante, você vê famílias inteiras, onde as crianças ganham smartphone para ficarem quietas. Só que não falam com os pais, não falam com a mãe, não falam com ninguém, fica todo mundo digitando. Mesmo amigos, quando a gente vai numa confraternização, aquela febre, né? Tira a foto, já manda para a rede, quer comentários. Isso é o lado do mau uso que nós estamos fazendo. E um exemplo coletivo? Um exemplo coletivo é pior ainda.
Quem assistiu minha última palestra aqui, eu usei esse exemplo, não sei nem para que era. Quando a gente fala sobre exemplo coletivo, guerra mundial. Nós falamos celular, que é para uma pessoa. Guerra mundial. Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um gap, um intervalo, de 21 anos de evolução da humanidade. 21 anos de desenvolvimento tecnológico. Só que na Primeira Guerra Mundial morreram 9 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial morreram 60 milhões de pessoas estimadas ainda, pode ser mais. 60 milhões. Nós evoluímos tecnologicamente, sem dúvida. Desenvolvemos aviões que matam, navios que matam, canhões, metralhadoras. Então, até que ponto esse desenvolvimento é bom? Interrogação. É a forma como nós estamos usando. Hoje, o Pai está nos dando aqui um livre-arbítrio, um livre-arbítrio, de nós podemos destruir esse planeta com apertar de botão. Uma terceira guerra mundial atômica que aconteça aqui, nós não vamos ter mais terra para morar. Vocês vejam a confiança que o Pai tem em nós. Deus dá todos esses recursos, mas também, dentro da sua lógica, a gente viu nessa lógica que Kardec nos ensina tanto, através dos espíritos superiores, o livre-arbítrio. Nós temos essa decisão. E cabe a cada um de nós aqui uma parcela dessa responsabilidade. Começando na extinção dos animais. Nós estamos extinguindo animais para comer ou para hobby. Só que isso leva aos desequilíbrios ecológicos que a gente está começando a conhecer. Nosso consumismo exacerbado está levando a poluição, a acúmulos, dejetos, resíduos. E cada um aqui pode contribuir? Pode. Em primeiro lugar, quando o dirigente vem aqui na frente e fala, pessoal, vamos vibrar pelo nosso planeta? Vamos jogar as nossas boas energias do planeta? Nós temos essa capacidade de pensar positivamente e jogar coisas boas para a Terra. Vamos vibrar pelos dirigentes para que eles possam tomar as decisões conforme as leis de Cristo, o melhor da humanidade. Nós também temos essa força. Cada um aqui tem. E nós podemos fazer isso. Ao controlarmos o consumismo dos nossos filhos, nós estamos ajudando o meio ambiente e ajudando também a sua educação. Meu filho é até chato, algumas vezes eu fico até com dó dos meus netos. O uso do smartphone é regulado nos minutos, ali, é quase em segundos. Olha, é tanto, acabou. Vamos comer? Guarda. Essa é a nossa responsabilidade. Isso nós podemos fazer lentamente, fazer o bom uso. E Kardec também fala, não permitamos que o desânimo e a falta de fé se instalem em nossas almas. Por que ele fala isso, pessoal? Porque quando a gente fica desanimado, a primeira coisa que vem é uma melancolia, né? A gente fica desanimado, fica meio melancólico, depois fica meio triste, depois fica meio deprimido e pode ser que a gente seja levado até uma depressão. E nesse processo que começa com o desânimo, nós podemos gerar as portas, abrir as portas, primeiro para as doenças físicas. Se eu estava bem, eu começo a ficar deprimido, nervoso, me dá uma gastrite. Continuo com esse processo, a gastrite vira uma úlcera. E se eu não estancar isso daí, ela pode virar uma úlcera hemorrágica. E as doenças espirituais? Vêm com certeza. A hora que a gente tem um desânimo, a gente tem esse negativismo, é a hora que os nossos amiguinhos menos evoluídos se aproximam. A gente abre essa porta de comunicação. A nossa energia se torna igual a deles, negativa igual a deles. E aí, eles se juntam a nós.
E a gente tem condições de quebrar tudo isso, de fazer coisa melhor? Com certeza. Primeira coisa é fazer os exames médicos, né, pessoal? Vamos lá fazer todos os exames, porque pode ser esse desânimo, pode ser uma falta de vitamina, um problema de hormônio, um problema de um órgão. Então, fazer todos os exames, com certeza. Tratamento espiritual, sim, vir aqui ao centro, receber o passe, assistir a palestra, tomar água fluidificada, né? Fazer orações em casa, fazer o evangelho no lar é fundamental nesse aspecto. E ter o positivismo, quer dizer, ser positivo, ter boas energias, porque aí você vai atrair boas energias. Pessoal, aí você fala, aqui, isso daí parece tudo tão fácil assim. Não é fácil, não. Mas a gente tem que começar. Começar devagarinho, ponto a ponto, e isso vai se tornando um processo cada vez mais abrangente. Compreender que esses desafios fazem parte da nossa vida. E principalmente, como nos ensina Kardec, eles são positivos para nós, porque são momentos de estudo, de aperfeiçoamento, de aprendizado. Quando a gente tem em casa, por exemplo, um familiar difícil, cunhado, irmão, irmã, pai, mãe, aquele que a gente vê que a gente sempre tem problema, não se dá. Quanta coisa a gente pode aprender nesse relacionamento. Porque com aquele outro que você se identifica, que você se dá bem, que você está sempre em paz, você tem sempre o mesmo nível energético ótimo, bom. Não há um aprendizado. Mas com aquele outro que você tem que ter paciência, compreender, muitas vezes se calar, entendê-lo, muitas vezes apoiá-lo, mesmo que você não esteja gostando. Quanta coisa você tem para aprender. E esse aprendizado vale para todos os aspectos da nossa vida. As dificuldades que são colocadas para nós, os espíritos superiores falam isso tanto a Kardec, quem já leu o Pentateuco sabe disso, né, Jurandir? São todos momentos de aprendizado. Estão ali à nossa frente. E aí está lá o nosso livre-arbítrio que pode decidir o que fazer. Isso que é maravilhoso no que o Pai nos traz. Ele nos dá isso. E quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, né, pessoal, não sei que quando a gente vai reencarnar aqui na Terra, a gente tem uma reunião lá em cima com os espíritos superiores e eles nos acompanham, né, para ver se a gente está preparado para vir reencarnar aqui, para aprender. E lá em cima é tudo sim, né? Eles perguntam, olha, você quer reencarnar? Sim. Você está preparado? Sim. Você vai suportar aquele seu cunhado chato que você tinha? Sim. Você vai largar o vício do cigarro, a bebida? Sim. É tudo sim. E aí quando a gente chega aqui, as coisas começam a mudar um pouquinho. Mas o Pai não fecha a porta. Todas as oportunidades continuam. E ele não tem pressa nenhuma, muito pelo contrário. Ele tem uma paciência de Jó. Ele espera, ele aguarda, ele ama e ampara. Não esquecer isso. Por maior que seja o desafio, a perda de um ente querido direto, a perda de um filho, é doloroso, doloroso demais. É injusto? Não. Deus não é injusto. Lembrar disso. Algum motivo existe para que isso tenha acontecido. Muitas vezes nós não entendemos na hora e achamos injusto, achamos errado, reclamamos, retrucamos, como eu falei, mas depois para frente, ou talvez na espiritualidade a gente vai entender perfeitamente isso. Não esqueça só isso. Deus é a justiça suprema. E, vixe Maria. Para a gente ilustrar como assim, alguma coisa para sedimentar tudo isso que nós conversamos, que nós falamos, nada como uma fábula, né?
E o amigo Rômulo sempre fala que toda fábula ou história que a gente não sabe a origem, a gente fala que é chinesa, porque aí tem um monte de conhecimento por trás. Então aqui também é uma fábula chinesa. E a fábula, ela se intitula Como Superar Desafios. Uma fábula chinesa. Então, como toda boa fábula, começa com Era uma vez. Era uma vez, na China, um templo. E nesse templo, como todos os templos chineses, né, os jovens vão lá para estudar, se aperfeiçoar, se tornarem monges, sábios. E o monge dirigente desse templo, ele já estava muito velhinho. Eu já contei isso aqui? Não? Acho que não, né? Espero que não, porque já palestra a gente confunde um pouquinho. Então, o monge dirigente desse templo, ele já estava com bastante idade e ele precisava escolher um substituto. Então ele começou o processo. Né? Fulano, Beltrano, esse é capaz, esse é muito nervoso, esse daqui não tem tanto conhecimento, esse é muito novo. Ainda foi selecionando todo esse processo detalhado, porque a responsabilidade de ser o dirigente de um templo muito grande. No final de todo esse processo de seleção, ele chegou a 2 nomes, o Xing e o Shang. Esses nomes eu estou inventando, Xing e o Shang. Aí ele chamou os dois, falou, Shang, Xing, de todos que nós estamos escolhendo para ser o dirigente do nosso templo, ficaram vocês 2. E nós vamos fazer o último teste, aquele que se sair melhor nesse desafio, vai ser o dirigente do templo. A prova é a seguinte, vocês vão ter que subir nessa montanha mais alta que tem aqui ao lado do templo, e vai dar uns 8 km, 10 km para subir, uma trilha de pedras, depois descer. Quem subir, foi até lá em cima, e depois descer, quem chegar em primeiro lugar aqui, de volta ao templo, vai ser o novo dirigente. Ganhou. Usou a sabedoria, a persistência, o ânimo para suplantar esse desafio. Os 2 ficaram meio assim, isso é fácil. Ele falou, só que tem um probleminha. Vocês vão de calçados fechados e dentro nós vamos colocar grãos de feijão. E vamos fechar. E vocês vão ter que ir. No dia seguinte, os 2 apareceram, feijões lá dentro e foram Shang e Xing começaram a caminhada. E o Shang, quando chegou 3/4 mais ou menos, ele sentia muitas dores na sola do pé. Ele tirou o sapato e viu que tinha uma série de bolhas d'água, devido ao atrito com o feijão. Mas ele continuou, perseverou, animado, né, não desanimou e foi. E o Xing estava na frente, sempre na frente dele. O Xing caminhava normal. Nem parou para tirar o sapato. Chegaram lá em cima, o Xing desceu mais rápido. O Xing parou, olhou e viu que as bolhas tinham estourado. Então estava em carne viva. Continuou descendo, com ânimo, não desanimou, perseverou, apesar de toda a dor. Só que o Xing estava sempre na frente. E quando chegou mais ou menos na metade da descida, o Xing parou com aquelas dores terríveis, olhou, já estava sangrando. Os pés estavam em carne viva, sangrando. Mas ele não parou, não. Não desanimou, calçou os sapatos e foi. Só que ele foi, nessa hora, cambaleando. Já não tinha mais firmeza nos pés e tudo mais. Logicamente, o Xing chegou na frente. Aí o Xing foi indicado como um novo dirigente do templo, tudo foi empossado. Aí depois, numa hora, o Shang chamou o Xing num canto e falou, Xing, eu sofri muito para fazer esse desafio. Né? Fiquei sangrando, carne viva, meus pés. E você passou como se não tivesse acontecido nada. Como é que você conseguiu? Como é que você arranjou tanta determinação, tanto ânimo para suplantar tudo isso daí? Aí o Xing fala, olha, Xing, eu usei a sabedoria para suplantar isso. Como sabedoria? Eu cozinhei os feijões. Ele usou da sua sabedoria, que era com os feijões. Ele foi com os feijões.
só que cozinhou e passou pela sua prova. E aí, pessoal, isso é uma historinha, né, logicamente, aí vem o mais importante da fábula, né, é aquela coisa da moral da história, né? A moral da história é a seguinte, olha, carregando feijões no sapato ou desafios, há sempre um jeito mais fácil de levar a vida. Desafios são inevitáveis, existem, porém, a duração, a intensidade do sofrimento é você quem determina. Aprenda a cozinhar seus feijões. Isso daí ilustra de uma forma meio lúdica, né, um tom de brincadeira, mas vocês veem quanta sabedoria tem nessa fábula de tudo que nós falamos antes que a gente traz. E pode ter certeza, todos os nossos desafios, todos aqueles que nós falamos no nosso dia a dia, existem formas criativas, existem formas menos sofríveis de suplantá-las. Depende do nosso livre-arbítrio. O que nós fazemos com isso? E a forma de combater o desânimo, uma das mais fortes que existem, é uma palavra só, mexa-se. Esse mexa-se não é só fazer exercício, ir na academia, correr, viajar, dançar, brincar. Não é só isso, não. Esse mexa-se, quando Jesus fala, é pratique o bem. Não é suficiente, como Kardec nos fala, não praticar o mal. A gente tem que fazer também a prática do bem. Ou então nós vamos ser passivos. Isso pode dar desânimo? Pode. Mas quando você está ativo, você está fazendo alguma coisa, isso volta para você. Isso vem, te anima, te dá energia, porque a espiritualidade está sempre junto. Quem aqui, não sei se alguém aqui é voluntário em algum orfanato, asilo, alguma coisa. Veja a energia que tem quando você vai lá como voluntário ajudar, e uma criança te dá um sorriso. Não existe energia mais pura e gratificante do que isso. Um abraço de um idoso abandonado. Não existe coisa mais sublime. Isso vem de encontro às leis de Jesus, aquilo que quer com a gente, que Ele quer que nós façamos, e nós vamos receber com isso. Quem pratica aqui algum tipo de voluntariado sabe disso. A gente tem a ilusão, quando começa, que a gente vai doar. Nossa, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou dar. Lê do engano. A gente vai lá, a gente recebe. Pessoal, acredite nisso. Quem não começou, comece, experimente. Comece com coisinhas pequenas, não grandes. Comece dentro de casa, em princípio. Mas vão ver como isso retorna, como isso vem, como isso é gratificante. E olha, pessoal, hoje só para encerrar, eu vou terminar com algumas palavras do André Luiz. São palavras que me acompanham desde que eu fiz o primeiro ano da doutrina espírita, já faz tempo pra caramba, mas eu lembro até hoje. O André Luiz, ele fala o seguinte, pessoal: longo é o nosso caminho, grande é o nosso débito, porém inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, ensina-nos a descobrir os imensos tesouros que temos no interior de nossas almas. Pai querido, auxilia-nos a acender em nossos corações a chama eterna da sublime procura. Que essa chama esteja no coração de todos vocês para sempre, iluminando, protegendo e coroando a vida de todos vocês. Muita paz a todos. Bom, antes de mais nada, agradecer ao nosso irmão Akio pela maravilhosa palestra, bem esclarecedora e bem realmente ligada a esse momento que a gente está passando, né? Não desanimar. Então, nesse momento, a gente abre para perguntas, questionamentos, colocações, complementações relativas ao tema. Alguém quer falar alguma coisa? Ficou bem claro, né, Akio? Então eu vou falar um pouquinho. Depois o Jura sempre gosta de falar também, ele fala um pouquinho. Então eu acho que realmente esse momento que a gente está passando, né, não desanimar é a forma que você encara tudo, né?
gente vê essas catástrofes, Mariana, né, que foi soterrada, e a gente... não teve terrorista, tudo bem, mas a gente sabe que teve um descaso muito grande lá que gerou aquele acidente que vitimou as pessoas, né? E a gente vê também esse caso da França, né, o terrorismo, e a gente... Se você for para o lado dos ânimos, você fala, pô, realmente o mal está vencendo, nunca vi tanto mal, o terrorismo está matando. Mas assim, a gente já leu, a gente já discutiu aqui na casa, eu já li várias mensagens que, na verdade, é o contrário, o mal está sendo encurralado e ele está nos momentos finais desta preparação da melhoria do planeta, deixar de ser um planeta de expiação, né, para ser um planeta de regeneração. Então, realmente, quem está aí está no desespero, está vendo que está perdendo a guerra e está apelando. Né? Então, se você ver dessa forma, você está bom. Não é o mal que está vencendo, é o mal que está encurralado e nós vamos vencer o mal. Então, não desanimar dessa forma. Né? Olhar sempre o lado positivo. Foi ruim, foi triste, mas realmente pensar que é uma melhoria, é uma passagem que a gente tem que vencer nesse planeta e que a melhoria está vindo aí. Né? Verdade. E, pessoal, lembrar que nós estamos passando agora o processo de um planeta de expiações e provas, um processo para um planeta de regeneração. E não há outra forma de se passar para um planeta de regeneração sem que haja essa depuração, sem que haja essas modificações. Logicamente, nós não temos condições, nós, encarnados com a nossa mente tão limitada, de entender tudo isso que está acontecendo, mas a espiritualidade, o Pai, com certeza sabe. Jesus, que é o nosso governador desse planeta, com certeza sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito. A única coisa que eles não nos falam, que eu volto a repetir, é o nosso livre-arbítrio. O que nós vamos fazer? Os caminhos estão todos aí. Qual caminho nós vamos tomar, o que nós vamos fazer, depende de cada um. Alguém mais quer falar alguma coisa? Obrigado, pessoal. Então, agradecer realmente. Obrigado pelo trabalho. Que desligou ali, né? Bom, meus irmãos, mais uma vez, né, vamos preparando para nos centrar em nós mesmos, sentir o nosso corpo, sentir a nossa respiração, a nossa pulsação, o sangue fluindo pelo nosso corpo, e assim possamos desligar um pouco dessa matéria e nos conectar novamente à corrente desta casa. E nesse momento, nessa conexão divina, nos preparar para agradecer. Agradecer por todos os momentos maravilhosos que aqui recebemos, pelos ensinamentos, pela paz, pelo ambiente de muito amor e muita proteção que estamos sentindo agora nesta casa. Possamos agradecer, meu Pai, por coisas simples, como é o fato de termos saúde, sairmos da nossa casa, chegarmos até aqui, podemos participar desse trabalho, podemos aprender e evoluir. Quando muitos irmãos que estão por aí não conseguem esse simples ato de vir até esta casa, mesmo querendo. Então vamos pensar nesses irmãos que estão nesse momento presos a camas de hospitais, vibrar por eles para que eles tenham menos sofrimento, os que estiverem próximo da sua passagem, que tenham uma passagem tranquila, amparada pelos mentores, pela divinidade, e que possam não sofrer tanta perturbação dessa passagem, na preparação dessa melhoria. Vibrar também pelos nossos irmãos que estão presos, nas penitenciárias, nas cadeias, e que eu sempre digo, não vamos julgá-los pelos atos que eles estão ali. Né? Vamos simplesmente pensar que ali estão baseados no julgamento da lei dos homens, não no julgamento da lei divina. E que eles possam aproveitar esse tempo que estão reclusos para refletir
e sair dali melhor do que entraram. E vibrar também pelos nossos irmãos que estão nas ruas, desamparados, passando fome, sem um local de descanso, sem amparo. Que todos nós, que possamos fazer de forma física, e pedir também aos mentores de luz desse planeta, que ampare todos esses irmãos. Que possamos, meu Pai, também, agora pensando em nós, levar para nossas casas, nossos ambientes, nossa família, a paz e a proteção desta casa, através da corrente maravilhosa de Jesus, que aqui esteve no meio de nós. Obrigado, que assim seja. Vou pedir a todos permanecer em silêncio, nós vamos iniciar os trabalhos de passe, ok?